poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A humanidade está esperando uma igreja cheia do poder da palavra para mudar o mundo e o Brasil através de uma palavra de poder. E sabe com quem eles contam? Com você. E a Bíblia diz que eles chegaram até a igreja, depois que foram soltos, relataram o que estava acontecendo. E diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar aonde eles estavam reunidos. Irmãos, literalmente falando, você acredita que o lugar moveu? Alguém procura espiritualizar e dizer: não, irmão Edson, isso é espiritualmente falando. Não, literalmente, quando eles começaram a orar, o poder de Deus entrou em ação, a glória de Deus entrou em ação, e o lugar onde eles estavam começou a balançar. Aonde o poder de Deus está, aonde a glória de Deus atinge, aonde Deus consegue atingir, é aonde vai chacoalhar. Hoje estamos aqui dentro de um templo, mas cada um de nós somos a igreja de Deus. Eu quero, neste último dia, ver Deus balançar a tua vida. Eu quero ver Deus te chacoalhar. Eu quero que você saia esta noite daqui dizendo: eu nunca senti tanto poder na minha vida que nem neste dia. E Deus vai fazer isto, porque Deus vai honrar a palavra que eu estou pregando. Se te prepare nesta noite. Moveu-se o lugar aonde eles estavam reunidos. Eles não estavam quietos, eles não estavam desapercebidos. Eu quero te convidar a se aperceber do que estou pregando nesta noite. Fique apercebido, porque o meu Deus, o Deus que eu prego, vai fazer um grande milagre na tua vida nesta noite. A Bíblia diz que no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se colocou em pé. Jesus transformou a água em vinho. O último é melhor do que o primeiro. Você chegou até o fim? Hoje você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai registrar este culto desta noite com caneta de ouro. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você pediu para Deus fazer durante esta campanha, e nesta noite, neste último dia, é o dia que Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. E tendo eles orado, diga para o teu irmão: e tendo eles orado, moveu-se o lugar. Amém. Queridos irmãos, quando a igreja ficou sabendo da perseguição, a primeira coisa que eles fizeram foram orar, foram buscar a presença do Senhor. E Deus, quando está presente, há uma oração contrita, há um coração quebrantado, que Deus não resiste. Então Deus manifesta o seu poder. Uns choram, outros riem, outros falam em língua, outros correm, outros pulam, outros sapateiam, outros cantam em mistério. Não me importa como que Deus vai fazer nesta noite na tua vida, mas este é o último dia, e eu quero ver Deus chacoalhar a tua vida. Eles saíram para pregar a palavra, e primeira coisa, eles pregavam a palavra com ousadia.
que é uma pessoa ousada? Uma pessoa que não tem medo. Saía dizendo: olha, Jesus vai curar, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. E eles iam pregando com ousadia, e o evangelho crescia, a palavra crescia, a salvação vinha, porque estava pregando com ousadia, estava pregando com o poder do Espírito do Senhor. E nesta noite Deus vai te levantar, Deus vai te usar, e você vai sair daqui com ousadia. Por onde você passar, os sinais de Deus vai te acompanhar. Oh, aleluia! Queridos, e eles saíram pregando a palavra com ousadia, e Deus cuidava para cumprir a palavra dele. Diz a palavra do Senhor que os discípulos saíram pregando, e a palavra de Deus era confirmada pelo poder do Espírito do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, e Deus confirmava a palavra dele. Não é a palavra de um homem, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Deus esta noite vai confirmar a palavra dele na tua vida. Você vai sair daqui impactado pelo poder da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. E eles oraram, o lugar se moveu, e todos foram cheios do Espírito de Deus. Eles criam na palavra do Senhor, eles acreditavam no que Deus havia falado, mas tinha uma coisa: se eles não tivessem poder na vida, eles não podiam pregar a palavra. Queridos e queridas irmãs e irmãos, é muito importante estarmos cheios do Espírito do Senhor. O segredo, o segundo segredo que faz uma igreja crescer, está aqui no mesmo versículo: e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, não existe nada mais gostoso, nada mais fascinante, nada mais lindo do que ser um crente e uma crente cheia do Espírito do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você está cheio do Espírito de Deus, ninguém lhe engana, ninguém fala e o Espírito não te revele, ninguém consegue te prejudicar, porque o Espírito do Senhor, ele está na tua vida e ele revela o que está acontecendo no oculto. O Espírito do Senhor, ele revela. A Bíblia diz de um certo homem que tudo que ele projetava para fazer contra o povo de Israel, Israel sabia. Porque Israel sabia? Existia um homem cheio do Espírito do Senhor, existia alguém cheio de Deus na vida, e eles diziam: olha, Israel, vai por aqui, porque tal rei preparou uma armadilha para você. O Espírito do Senhor não deixa você enganado. O Espírito do Senhor não deixa Satanás te pegar de surpresa. O Espírito do Senhor, ele fala à igreja. O Espírito do Senhor, ele revela à igreja. E nesta noite, o Espírito de Deus, ele vai vir de uma maneira poderosa e vai se revelar no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Olha que diz a Bíblia: foram todos cheios do Espírito Santo. Coisa boa
é andar com crente que está cheio do Espírito Santo. Coisa boa é andar com crentes cheio do poder do Espírito Santo, porque quando o crente está cheio, não tem tempo ruim para ele, não tem dificuldade para ele. O diabo coloca as suas maracutaias, o diabo coloca os seus laços, mas o crente está cheio do Espírito do Senhor, e Deus dá vitória para este crente, e Deus abre a porta para esse crente, porque o Espírito está na vida dele. Queridos irmãos, todos foram cheios do Espírito Santo, e nesta noite foi cantado aqui: derrama sobre nós uma unção para curar, uma unção para libertar, uma unção tal. Quero dizer à igreja do Senhor que a unção vem pelo poder do Espírito Santo. Nada vale na vida de um homem ou de uma mulher que não está cheia ou cheio do poder do Espírito de Deus na vida. Você quer vitória? Se encha do Espírito do Senhor. E todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios do poder do Espírito do Senhor. E quando nós nos enchemos, e quando nós nos abrimos, o Espírito do Senhor, Ele usa a nossa vida como canal de bênção para outras pessoas. Queridos irmãos, aqui eu coloquei, anotei: temos que ter a unção do Espírito Santo. Irmãos, que coisa gloriosa é encontrar um crente que tem unção. Como é bom você estar numa igreja, num templo, aonde o povo tem a unção do Espírito. Como é bom ouvir um pregador, como é bom ouvir uma cantora, uma pregadora, uma pastora cheia do Espírito Santo. Você se delicia pelo aquilo que você ouve, e o Espírito do Senhor enxerta no teu coração aquela palavra tão maravilhosa, aquela palavra tão poderosa. Por quê? Porque temos a unção do Espírito do Senhor. Irmãos, nós vivemos uma época, eu não sei qual o tempo de alguns crentes aqui, mas nós vivemos uma época em que as igrejas não têm dado liberdade à unção do Espírito. Eu não sei qual o tempo dos irmãos, mas existiu uma época que o Espírito do Senhor vinha tão forte na vida dos crentes, vinha de uma maneira tão poderosa, irmãos, que se houvesse pecado, o Espírito revelava muito claro. Não tinha tempo de brincar com as coisas de Deus. Hoje as pessoas pecam, continuam em pecado, e não acontece nada. E houve uma época em que, se alguém entrasse dentro da igreja, eu não sei quantos alcançou esse tempo, desconcertado, com a vida toda torta, e não se acertava, o Espírito do Senhor revelava, mostrava dia a hora que aconteceu, o fator que aconteceu. O que tem acontecido com as nossas igrejas? O que tem acontecido com o nosso povo? Nós ficamos sociais, passamos a estudar bastante, muito bom. Passamos a ter uma teologia, que isso é muito bom, porque eu fiz. Mas nós deixamos e limitamos o poder do Espírito de Deus na igreja. E a Bíblia diz que casa que não há profecia, a casa se corrompe. O pecado impera, e o trabalho não consegue sair do lugar. A igreja não consegue crescer.